Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio, vamos a mais uma mensagem a respeito da parousia, a respeito da escatologia consumada, a respeito já ocorrido da vinda do Filho do Homem como juiz e que julgou Israel no ano 70. O tema deste vídeo é o dia e a hora que Jesus voltou. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, quando estava com os discípulos, ele disse que quanto ao dia, a hora, ele não sabia, nem os anjos do céu, somente o Pai. Só que Jesus estava falando isso por volta do ano 32, e ele disse que tudo aconteceria naquela geração. Ou seja, ele não sabia o dia e a hora, porém, o ano ele sabia. Porque desde que ele falou que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse, fica claro que o ano ele sabia que era o ano 70, quando se daria fim àquela geração. Porque Daniel disse, no capítulo 9, versículo 2, que por meio dos escritos de Jeremias, ele entendeu que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Eu vou até colocar lá para a gente dar uma conferida. Jeremias, Daniel, capítulo 9, versículo 2. Assim disse Daniel, estou usando a nova versão internacional, a NVI. Daniel, capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então fica claro que Jesus de Nazaré, ele tirou essa referência para falar que tudo aconteceria naquela geração dos livros de quem? De Jeremias e de Daniel. Porque no tempo dele e dos discípulos, os escritos, os livros que eles tinham, as escrituras, eram o quê? A Torá e os livros dos profetas. Isaías, Daniel, Jeremias, era o que eles tinham em mãos naqueles dias. A revelação dada a Paulo, que está entre o livro de Romanos e Filemão, e também no livro de Hebreus, que não é escrito por Paulo, foi escrito por Apolo, no meu modo de ver, buscando fazendo algumas pesquisas, a gente entende que não foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Então, aquelas 13 epístolas, vamos dizer as 14 cartas, até a intitulada aos Hebreus, ainda não estavam escritas. Porque Jesus de Nazaré não havia morrido, não havia ressuscitado, não havia sido assunto ao céu e não havia ainda levado Paulo para receber a revelação de uma forma figurativa ao terceiro céu, no modo espiritual, para trazer a sã doutrina, as palavras da sã doutrina ao povo gentil, o qual eu faço parte, acredito que você faça parte também. Então vamos ler Marcos capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 32. Eu te convido a fazer essa leitura. Eu estou usando a nova versão internacional, mas você pode ver em qualquer uma aí. Assim está escrito no versículo 24. Mas, naqueles dias, após a queda, aquela tribulação, quando você lê na Bíblia, aqueles dias, naqueles dias, depois daqueles dias, se referiram aqueles dias ao juízo de Deus que veio no ano 70, que durou 3 anos e meio, da metade do ano 66 ao ano 70, ou 42 semanas, ou 1.260 dias. Todos eles dá 3 anos e meio, ou a metade de um tempo, a metade de uma semana. Então, mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Que tribulações foram essas que Jesus estava profetizando, falando para os seus discípulos, que depois daquela tribulação ele iria voltar? Você lê Mateus 24, é um capítulo escatológico, Lucas capítulo 21. Então ele diz várias situações que precederiam a sua vinda, a volta dele como juiz. Porque, afinal de contas,
Ele voltou para julgar o povo de Israel. Ele voltou para julgar os israelitas. Nós que somos gentios, quem nasceu depois do ano 70 DC, não 1970, no ano 70, na primeira era cristã, não passará mais por julgamento, porque o juízo já ocorreu. Aí você fala assim, mas e como que a gente vai ser salvo? Como você sabe que vai ser salvo? Simplesmente, quando morrermos, os que são de Deus, porque os filhos de Deus não são os da carne, são os espirituais. E os eleitos de Deus são os espíritos. Quando uma pessoa que é eleita ou filho de Deus, o corpo tomba, ela morre, a carne volta ao pó e o espírito volta a Deus, que o deu. Confira lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 7. Então, assim que acontece. Então, mas naqueles dias após a tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará luz. Então, ele estava falando que quando viesse todas precedessem os fatos que ocorreriam, as mulheres matariam seus filhos, comeriam seus filhos dentro dos muros de Jerusalém, os soldados, eles iriam inserir objetos, varas, nos retos dos homens, das mulheres, para descobrir onde tinham alimentos. Quer dizer, foi terrível a aflição que aquele povo passou dentro de Jerusalém. Quando se diz, Jesus vai voltar, Jesus virá por sobre as nuvens, olha, quem fala isso não sabe o que significou o dia do Senhor. Como foi terrível, foram terríveis os dias do dia do Senhor. Dito desde lá de Isaías, Joel, Sofonias, Amós, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João estava ali, era o dia do Senhor, havia chegado o dia do Senhor. Por isso que João foi separado, foi mantido vivo para escrever o livro de Apocalipse. Então, meu amado, essas coisas que Jesus disse nesse versículo 24 foram as coisas terríveis que aconteceram antes da volta dele. Nem se compara com Primeira Guerra, com Segunda Guerra, não se compara nada com isso, não se compara com pandemia, não se compara com nada disso, o sofrimento que os israelitas sofreram dentro dos muros de Jerusalém, para se cumprir o dia do Senhor. Então vamos continuar. 25. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. 26. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E eles enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. 28. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. 29. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Ele quem? O juiz. 30. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, esse versículo 30 e o versículo 31, meu amado, eu vou falar uma coisa. Olha, é uma cegueira tão imensa, tão terrível da religião, quando diz que Jesus ainda vai voltar. O que eles fazem com esse versículo 30 de Marcos 13? Será que a Bíblia deles não tem esse versículo 30? Eu asseguro a vocês quem? Jesus de Nazaré estava falando para nós nos dias de hoje. Jesus estava falando isso no ano passado, no mês passado, na semana passada? Ou Jesus estava falando com os seus discípulos? Olha lá no capítulo, no versículo 1, no comecinho. Olha, Marcos 13, capítulo 13, versículo 1. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. 2. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal que tudo isso está prestes a cumprir-se? Então Jesus estava no Monte das Oliveiras, sentado, ele e os discípulos. E ele estava confabulando, ele estava ali conversando com eles a respeito
das coisas que aconteceriam, do que precederiam, das coisas que viriam antes do dia do Senhor, do julgamento de Deus, para acontecer, para derrubar o templo, para se cumprir o fim dos tempos. Como está lá em Mateus capítulo 24, versículo 3. Fim dos tempos, fim do aion, fim daquela geração. O juízo de Deus. Quando é que seria isso? Quando aconteceria isso? Então Jesus não estava falando para uma plateia de milhares de pessoas. Jesus não estava em uma catedral falando. Jesus não estava numa sinagoga. Jesus estava ali, sentadinho no meio da graminha, do matinho ali, conversando com eles. E profetizando. Então, quando ele fala, chega nesse versículo 30, eu asseguro a vocês quem? Aos 12 discípulos que estavam ali. Pedro, Tiago, João e provavelmente os outros 8 ou 9 estavam ali ouvindo ele, sentado ali ouvindo Jesus. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração. Que geração era essa que Jesus estava falando? A geração dos 70 anos, profetizada por Jeremias e por Daniel. A geração dos 70 anos. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas, não é umas coisas, até que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, não sobrou nenhuma. Não sobrou nenhuma situação para a religião, para a teologia. Não, já se fazem quase 2000 anos que ocorreu isso, e eles ainda estão. Jesus vai voltar, meu irmão e minha irmã, vocês têm que estar aqui na nossa igreja, na nossa assembleia, na nossa Arapuca, porque Jesus está voltando. E nisso as pessoas ficam aprisionadas a esses alçapões, a essas arapucas, e não reinam em vida, não desfrutam do reino de Deus, ficam amarradas, ficam escravas, ficam na servidão, ficam subjugadas a homens, a doutrina de homens. E esses cães fazem a festa, tosqueando, roubando, mentindo, e inventam rituais, inventam cerimônias, tudo para aprisionar as pessoas. Os céus e a terra passarão, ele disse, mas as minhas palavras jamais passarão. Então a religião chama Jesus de Nazaré de mentiroso, chama essa profecia, essas palavras de falsa, de mentira, de enganosa. Eles são mentirosos, os pregadores, esses padres, esses papas, esses pastores, eles são todos mentirosos. Mas não, eles fazem ao contrário. Já ouviu aquele ditado que o poste tá urinando em cachorro? É assim, tá ao contrário. Eles são mentirosos, eles são falsos profetas, eles são os enganadores, mas eles falam que Jesus é, que Jesus foi, quando diz que foi. Aí diz assim, o dia e a hora são desconhecidos. Eram para eles, mas para nós que acreditamos na escatologia consumada, já não é mais. Olha o que Jesus disse aos discípulos no Monte das Oliveiras. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas, para quem acredita na escatologia consumada, para quem acredita que o livro de Apocalipse é um livro histórico, é um livro que nada mais vai acontecer, então nós acreditamos no que está escrito em Apocalipse, capítulo 9, versículo do 13 ao 15. Veja, João disse, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, eu estava na ilha de Patmos no dia do Senhor. O dia do Senhor foi o dia do juízo, o dia do julgamento de Deus. E ele escreveu para as 7 igrejas da Ásia Menor, não para o resto do mundo. Escreveu ali para os anjos, avisando que aos irmãos para se corrigirem, porque havia chegado o dia do Senhor, havia chegado o juízo de Deus. O juiz, o Filho do Homem, havia chegado o seu dia para julgar Israel. E era para eles se consertarem. Então vamos ler, Apocalipse 9, do 13 ao 15. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. 15. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. E assim ocorreu. Segundo Flávio Joséfo, em seu livro
a guerra dos judeus, as pessoas que estavam em Jerusalém foram divididas em três partes. Um terço foram mortos à espada. Um terço foram levados como cativo, como escravos. E um terço, esses ficaram dentro de Jerusalém. E esse terço foi os que passaram pela purificação, passaram pelo batismo de fogo que João já havia dito a Jesus, avisando quando Jesus estava chegando para se batizar, para cumprir a lei da purificação. Eu batizo com água, mas veio um mais poderoso do que eu, que batiza com fogo e com o Espírito Santo. O batismo de fogo foi o ano 70. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar um terço da humanidade. Então, o livro de Apocalipse, ele enigmático, para quem não acredita no que está escrito. Para os futuristas, para os teólogos, os doutores, os que usam os 66 livros para enganar as pessoas, para eles o livro de Apocalipse é um enigma. Ainda vai acontecer, é um livro profético. Mas para nós que acreditamos no que está escrito, para nós que vivemos de fé em fé, para nós que fazemos parte das promessas que Deus fez a Abraão, que os filhos dele seriam os da fé, então nós cremos que isto aqui, que quando Jesus disse no ano 32, realmente lá não havia chegado. No ano 32 ele disse aos seus discípulos, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Porém, no ano 70, quando veio a parousa, quando veio o juiz de Deus, os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano foram soltos para matar um terço da humanidade. E assim aconteceu. Eu acho que é Zacarias 13, deixa eu ver aqui, Zacarias 13, 9. Zacarias capítulo 13, do versículo 7 ao 9. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. E voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa 1/3 parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhes responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, 1/3 foi morto, 1/3 foi levado cativo e 1/3 foi o que passou pelo batismo do fogo, pela purificação. Como foi grande, como foi terrível, por isso que Jesus falou, aqueles que permanecerem firmes até o fim serão salvos. E esses foram, na época, os que foram salvos, segundo a profecia. Então, espero que você tenha entendido que, na verdade, o dia e a hora, no ano 32, eles não sabiam. Mas nós hoje, no ano 2021, no século 21, quase 2 anos depois, nós entendemos que, pela escatologia consumada, pelo livro de Apocalipse, ser um livro escrito para a parousa, para o dia do Senhor, nós, no versículo 15, entendemos que o dia, a hora, o mês e o ano foi no ano 70, quando Deus julgou Israel. Ali havia chegado o tão grandioso dia do Senhor, o dia do seu juízo. Amém? Então, fique com essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma. E não tem segredo. O livro de Apocalipse, basta você ver, a gente leu o que Jesus falou, a gente buscou lá na profecia de Zacarias, e você vê que as coisas se encaixam. Na religião, as contas não fecham. Quando você vive debaixo de doutrina de homem, você não pode dar a sua opinião, você não pode manifestar a sua opinião, porque eles dizem que você é um herege, que você está querendo passar por cima da ordem, da ordenança de um ungido de Deus, que de ungido de Deus eles não têm nada. Eles não têm nada. Aquela unção que eles recebem é uma unção de óleo de um homem. Deus nem olha para essa raça, porque o que eles fazem é totalmente contra os desígnios de Deus. Eles vivem ainda no Jesus de Nazaré. Para a religião, o Jesus ainda, o Cristo não ressuscitou ainda, o juízo de Deus ainda não aconteceu e eles estão debaixo da maldição da lei de Moisés. Amém? Então espero ter sido útil com essa mensagem. Se foi, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. O dia, a hora e o mês chegou e foi no ano 70. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.